Shalom, shalom, 16º dia, vamos que vamos. Não desista não, fica firme e forte. Grandes coisas o Senhor está fazendo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres, amém? Fica firme e forte aí. Eu sei que às vezes é tanta correria, tanta coisa para fazer, e quando vejo passou e tem renúncia, e tem isso, tem aquilo, mas vai valer a pena, queridos. Vai valer a pena levantar esses altares de arrependimento, de contrição, de conhecimento, de busca. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Bom, a gente entrou ontem na Fortaleza Romana, né? E agora a gente vai ver um pouquinho sobre a história, de como começou toda essa história de Roma, né? Assim como a gente fez com a Grécia, com a Babilônia, a gente vai ver um pouquinho agora sobre Roma. Vamos lá? História de Roma. Como nós já falamos na semana passada, quando a gente falou sobre Babilônia, geograficamente, Roma foi fundada por volta de 753 anos antes de Cristo. A sua fundação e as suas bases, ou as suas bases e alicerces, foram estabelecidos sobre uma lenda. E daí, queridos, isso mostra que aquilo que é terreno e físico foi construído sobre algo espiritual. Qual é essa lenda da criação, da fundação de Roma? Roma era uma monarquia, era um grande lugar, e por muitos anos foi assim. Sobre a sua fundação, conta-se a lenda que Rômulo e Remo, daí agora eu falo, você vai lembrar da história, né? 2 irmãos gêmeos foram abandonados e foram adotados por uma loba, e essa loba os amamentou. Rômulo foi o fundador, né? Foi aquele que abriu Roma, que inaugurou Roma, e ele foi o primeiro rei dentro de Roma, o primeiro imperador, o primeiro grande dentro de Roma foi Rômulo. E ele fundou esse lugar, e esse lugar se tornou uma potência, tanto financeira, como econômica, e inclusive religiosa. E por ter se tornado uma grande potência, por ser um modelo, e por muitas pessoas irem para lá, criou-se o ditado: todos os caminhos levam a Roma. Né? E já vou quebrar isso aqui, né? Todos os caminhos levam a Roma, mas a mente de Sião só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida. A gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho à frente, tá? Então a gente vê 2 irmãos sendo amamentados, criados por uma loba. Pastor, o que tem isso? Vamos ver o que tem isso? Vamos ver um pouquinho do que está por trás disso? Existem vários tipos de mitologia, né? De histórias. Eu quero que você entenda que mitologia não é historinha para boi dormir. Mitologia é revelação do mundo espiritual. Queridos, assim como o filme de terror, eu não acredito que o filme de terror é somente alguém inventou uma história. Eu não acredito. Eu acredito que alguém recebeu uma inspiração. Eu acredito que alguém recebeu uma visão, que recebeu uma visitação. Alguma coisa aconteceu e algo nasceu. Algo aconteceu. Né? Não é simples assim. As coisas não acontecem. O mundo espiritual está sendo exposto e a gente que não quer acreditar que o mundo espiritual é assim. Então vamos lá. Segundo a mitologia celta, Sucelos era o deus da agricultura, floresta e bebidas alcoólicas. Isso nos mostra as alianças que eram feitas por comida, ele era o deus da agricultura, e o encantamento, o entorpecimento que vem pelos deuses da floresta, porque ele era o deus das florestas, que são duendes, gnomos e outros deuses da floresta. E o alcoolismo, que também nos entorpece. Tudo isso afeta diretamente a nossa forma de ver e de agir. Vamos lá, um bêbado, ele age normalmente? Uma pessoa que está de baixo encantamento, ela age normalmente? Não. Então, tudo isso vem dessa mitologia, né? Dentro disso aqui que a gente está falando, tá, queridos? Existem muitas coisas aí. E quem era Sulelos? Ai, que nome estranho. Quem era? Era um deus com forma de lobo, segundo a mitologia celta. Na mitologia grega, Hades, que é o guardião do inferno, e daí Hades é mais conhecido porque tem vários filmes aí mitológicos que falam sobre ele, ou o deus dos mortos, tem o seu guardião pessoal. Qual é o guardião de Hades? Um lobo de 3 cabeças. Então, aqui o lobo já é apresentado não como um deus, como na mitologia celta, mas como um guardião. E na mitologia egípcia, nós temos Anubis. Quem lembra aí daquele filme do
Ah, para que eu vou falar do filme? Agora eu esqueci o nome do filme. Meu Deus do céu. Deixa eu pesquisar aqui, porque senão eu vou ter que fazer outro vídeo aqui. Calma lá. Filme. Calma lá, porque é conhecido, queridos. É porque eu sou ruim de memória mesmo. A Múmia, lembra? A Múmia tem uma série aí deles aí, né? Desses filmes. E você vê, se você olhar direitinho, assistir o filme direitinho, você vai ver que lá tinha um Anubis. Quem é Anubis? É o deus guia. Ele é o encarregado de mostrar o caminho aos mortos ou de embalsamar os mortos. Ele mesmo, queridos, esse Anubis, ele mesmo é um lobo humano, né? Ele tem todos os trejeitos de lobo, mas ele anda em pé, como um ser humano. Então, o lobo não é simplesmente. A gente vê a lenda lá, e eu acredito que você até lembre da época da escola, né? Em história, quando a gente estudava, que no livro tinha a imagenzinha da estátua, da loba amamentando Rômulo e Remo, e a gente pensa que é só algo natural. Não é natural, queridos. Existe por trás disso um monte de simbologia que libera coisas. Então, essa mitologia dos fundamentos de Roma, eles libera morte, embalsamento, enrijecimento, libera encantamento, libera alianças. Tem um monte de liberação por trás disso. Te leva para regiões, nos leva para regiões de morte, né, Hades. Isso mostra, querido, que essa fortaleza, ela tem um poder sobrenatural de nos prender, encantar, nos embalsamar, nos prender em atmosferas de morte. Outra coisa que esse fundamento romano faz conosco é nos tirar do entendimento de apenas um caminho. Né? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, Cristo, né? Jesus disse e nos ensinou isso. E daí vem essa mentalidade romana dizendo que todos os caminhos levam a Roma. E daí, para nós que viemos da cultura romana, todos os caminhos levam a Roma. Eu acredito que você também teve isso. Então mostra que todos os caminhos levam a Deus. Inclusive a gente escuta muito isso. Todos os caminhos levam a Deus. E eu sempre rebati isso dizendo: é verdade. Todos os caminhos levam a Deus, porque no último dia todo joelho se dobrará. Porém, para uns o Senhor falar: venha, bendito. Para outros o Senhor vai dizer: aparta-te. Porém, todos estarão diante de Deus. Então, eu quero saber qual é o caminho que você está trilhando. E daí a gente vê hoje, queridos, no meio evangélico, primeiro, a gente já não vê mais tanta seriedade com o evangelho. Hoje eu escuto crentes falando que a gente não pode julgar, porque vai ter salvação em todos os lugares. Queridos, tem misericórdia, né? Salvação é só por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo como o Senhor. Jesus Cristo como aquele que comprou, como aquele que remiu um povo. Não é Jesus Cristo de um povo misturado que tem 500 mil deuses, que faz 500 mil práticas, não. E eu não estou dizendo que a salvação é nossa, eu estou dizendo que a salvação é de quem aceita Jesus e vive os princípios, quem aceita esse chamamento de Cristo, quem aceita ser comprado por ele. Não é para os crentes, porque tem crente que não vai ser salvo, e você e eu sabemos disso. É para aquele que aceita o processo da salvação, porque salvação é um ato, crendo no Senhor Jesus, será salvo. É um ato. Mas também tem que desenvolver a salvação. É uma caminhada diária e constante. E daí, dentro dessa caminhada diária e constante, além de nós colocarmos hoje que muitos caminhos levam a Deus, nós ainda temos um outro engano que diz que eu sou salvo pelo meu esforço. Ah, eu mereço o céu, para. Sou tão boazinha, eu cumpro os princípios, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo. Então, a gente coloca outros caminhos através da força do nosso braço, lembra, Grécia? Através da força do nosso braço, a gente coloca outros caminhos dentro dessa mentalidade de Roma. Queridos, olha, no meu entendimento hoje, e eu posso estar errada, amém? E se eu estiver errado, você pode ter certeza que amanhã ou depois eu falar: gente, vocês lembram que um dia eu fiz um vídeo? Então, não era assim, não. Mas no meu entendimento hoje, é impossível você estar dentro só de uma fortaleza. Impossível. Porque a Bíblia diz: um abismo chama
outro abismo. E essas fortalezas são exatamente isso. Vem a Grécia, muito sutil, muito bonita, porque na Grécia não tem derramamento de sangue, na Grécia não tem essa questão dos deuses, embora tenha a mitologia do mesmo jeito, mas eu estou dizendo do que ela libera, e ela vem toda muito bonita, muito intelectual, e ela é como se fosse uma chave para abrir portas para outras fortalezas, e uma vai abrindo para outra, queridos. E elas se fecham entre si para nos prender mesmo. Então, a Roma traz esse entendimento de que todos os caminhos levam a Deus e de que eu posso ir a Deus na força do meu braço. Queridos, isso não é verdade. Sabe, hoje tem sido tão comum nós vermos pessoas se esforçando de fora para dentro para ser um bom cristão. Queridos, o que nós temos que fazer é renunciar ao pecado, é ter uma vida de santidade, é ter uma vida de oração, uma vida de obediência, porque não adianta você fazer tudo e ser só um religioso, né? Uma vida de santificação, de humildade, e o Senhor vai gerar em nós os frutos, a vida. O Senhor vai mudando de dentro para fora. É um casamento, é um conjunto. Eu reconheço, o Senhor me transforma, a gente caminha junto nisso. Eu não tenho poder, eu vou ficar lendo um versículo, lendo, porque eu vou mudar. Queridos, não vai mudar. Você vai ser um religioso que sabe um versículo decorado. O caminho é Cristo. E o fruto do Espírito, ele vem de dentro. A manifestação tem que ser de dentro. Tem que ser algo que está mudando aqui dentro e saltando para fora. E daí sim, isso serão frutos que vão para a eternidade. Amém? Hoje a gente vê muitas pessoas dizendo que está em um único caminho, né? Eu estou em Cristo, eu estou caminhando em Cristo, porém caminha debaixo da frequência dessa fortaleza e coloca vários atributos, né? Queridos, como a gente escuta, porque eu jejuo, nossa, eu jejuo, não sei quantas vezes na semana aí, quanto que você ora por dia? Porque eu oro tantas coisas, tantas horas, eu conheço tanto, e eu não estou tirando ou dizendo que você não deve fazer tudo isso. Você tem que fazer tudo isso. Porém, tudo isso sem a verdade da palavra, tudo isso sem submissão, tudo isso sem humildade, tudo isso você precisa ter o entendimento que tudo isso é obediência, porque tem o... Vamos lá, me deu um start aqui. Imagine uma estrada. Estrada é um caminho, certo? Cristo é o caminho. E daí, dentro do caminho, não tem as placas de sinalização? Vire, vai, retorno, né? Pare, diminui a velocidade, acelera. Aqui não pode ultrapassar, aqui ultrapassa. Não tem as placas, não tem as sinalizações? Então, você tem que estar no caminho que é Cristo e sabendo que nesse caminho tem a forma de andar. Então, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia. Porém, não é isso que me dá o mérito da salvação. Isso eu faço por obediência, eu não faço mais do que minha obrigação. Porque o caminho está dizendo como que eu tenho que andar nele. Não é o fato de eu andar no caminho e fazer as coisas do jeito que eu quero que vai me dar salvação. Não. O caminho mostra a sinalização. E essa sinalização é para me colocar numa zona de segurança, numa zona aonde eu não vou ser atropelada, aonde eu não vou ser morta. O caminho. E esse caminho é estreito, queridos. Não tem como ir com bagagem, não tem como ir com... Não tem. Eu tenho que ir trilhando, obedecendo as placas de sinalização e sabendo que, como diz a palavra, não é por vanglória, não é por... Não. Esse caminho eu obedeço. E por isso eu faço essas coisas. E essas coisas não são mais do que minha obrigação. Lembra lá da parábola do servo inútil? Você fez tudo o que você tinha que fazer, então. Você não passou de ser servo inútil. Queridos, não é mais do que nossa obrigação fazer o que está nas placas de sinalização. A gente não tem mérito nenhum nisso. É nossa obrigação. Nós somos comprados para andar nesse caminho. E tudo é mérito de Cristo. Ele é o centro. Amém? Então, não confunda. Não confunda. Nada do que você faça vai te dar direito à salvação.
Nada. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de vós para que ninguém se glorie. Mas o Senhor nos dá condições de fazer todas essas coisas e nos salvar. É Ele. E daí eu tenho que fazer. Mas eu não tenho que fazer para ser salva. Eu faço porque eu sou salva. A graça de Deus me dá condições de praticar tudo isso. Amém? Eu espero que eu tenha explicado e não complicado. Se eu tiver complicado, vocês colocam aí no chat, conversa, que a gente vai conversando e respondendo. Amém? Nós não merecemos os céus, queridos, de merecimento. Nós somos salvos pela graça, né? Eu já falei isso não vem de nós, é dom de Deus. Inclusive, é por esta graça que eu posso ter uma vida de renúncia, eu posso ter uma vida de santidade, pois o caminho, Cristo, me deu condições de caminhar nele. Esse caminho que é Cristo, ele mesmo me dá as condições, tudo vem dele. Amém? Então, essa mentalidade romana vem para nos roubar disso. Ela vem para nos petrificar mesmo, sabe? Para nos enrijecer. E uma coisa que eu achei tremendo, que a gente leu ontem, lá no Salmo 115, tem pés, mas não andam. Tem pés, mas não conseguem sair. Sabe? E nós sozinhos, nós não conseguiremos sair. Pastor, então, para que a renúncia? A renúncia é uma arma. Eu confesso, eu reconheço que eu estive nesse caminho errado. E o Senhor me resgata, o Senhor libera os meus pés, para que meus pés caminhem nesse caminho. E Ele me dá tudo o que é necessário para que esse caminho me conduza até a eternidade. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amém? Guarde você, guarde sua casa, guarde seu ministério. Que venha a unção do Pai sobre você, sobre sua mentalidade. E essa unção, esse dynamos do Senhor, exploda essas fortalezas. Que tudo aquilo que não foi Jesus que construiu em você seja demolido. E que o Senhor construa todos os fundamentos dele em você e depois, através de você, que você seja um reconstrutor de fundamentos do Senhor. Amém? Shalom, shalom. Deus te abençoe. Nos vemos amanhã, queridos.